Você sabia que 83% dos motoristas brasileiros trocam óleo no momento errado? Uns trocam cedo demais e desperdiçam milhares por ano. Outros, tarde demais, destroem o motor devagar. E olha o pior, tanto quem defende 5.000 quilômetros quanto quem defende 15.000 quilômetros estão incompletos. O mesmo motor, da mesma linha de montagem, recebe intervalos totalmente diferentes dependendo do país. Por quê? Hoje vou revelar a verdade que oficinas, fabricantes e manuais não explicam. O intervalo exato que mecânicos experientes usam nos próprios carros, mas não divulgam. Isso pode te economizar R$ 2.000 por ano em trocas desnecessárias, ou te salvar de um reparo de R$ 20.000 por trocar tarde demais. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar completamente como você pensa sobre manutenção. A guerra da troca de óleo que divide todo motorista. Existe uma guerra silenciosa acontecendo em oficinas, fóruns, grupos de WhatsApp e rodas de conversa sobre carros em todo o Brasil. De um lado, o grupo do 5.000 quilômetros ou o motor vai para o saco. Pessoas convictas, falando com autoridade absoluta que qualquer quilômetro além disso é suicídio mecânico. Do outro lado, o time dos 15.000 quilômetros é tranquilo, antes disso é desperdício de dinheiro. Igualmente confiantes, citando manuais de fábrica e tecnologia moderna. Ambos os lados têm argumentos que fazem sentido na superfície. Ambos têm histórias de sucesso. Ambos acreditam que estão certos. Mas aqui está a verdade incômoda que ninguém quer admitir. Ambos estão incompletos e enganados por sistemas que lucram com essa confusão. E a prova definitiva disso é algo que a indústria não gosta de discutir. O mesmo motor exato, fabricado na mesma linha de montagem, com as mesmas especificações técnicas, recebe intervalos de troca completamente diferentes, dependendo do país de destino. Como isso é possível se estamos falando de engenharia? O mesmo motor, duas regras completamente opostas. Pega um sedã médio popular, Corolla, Civic, Jetta, com motor 2.0 ou 2.5 aspirado. No Brasil e em vários países da América Latina, o intervalo recomendado é de 5.000 a 7.500 quilômetros. O mesmo carro, mesmo motor, mesma especificação de óleo sintético, vendido na Europa ou Estados Unidos. 15.000 quilômetros ou um ano, o que vier primeiro. Não mudaram nada no motor. Mesmas folgas internas, mesmo sistema de lubrificação, mesma capacidade de óleo, mesmos anéis de pistão. A diferença não tem absolutamente nada a ver com qualidade superior do óleo em outros mercados ou resistência especial do motor. Tem a ver com como as regras de manutenção são criadas, quem lucra com elas e que tipo de uso é presumido. Isso já deveria acender uma luz vermelha gigante na sua cabeça. Se engenharia fosse o único fator, não existiriam duas recomendações tão drasticamente diferentes para a mesma máquina. Por que 5.000 quilômetros viraram evangelho no Brasil? Vamos voltar no tempo. A regra dos 5.000 quilômetros não nasceu em laboratórios de engenharia moderna. Ela veio das décadas de 70 e 80, quando motores rodavam ricos em combustível, óleo mineral degradava rapidamente e lubrificantes eram infinitamente inferiores aos de hoje. Fazia sentido total naquela época. Mas então algo interessante aconteceu. Centros de troca rápida, redes de oficinas e todo o ecossistema de pós-venda percebeu que intervalos curtos eram ouro puro para os negócios. E desenvolveram o truque psicológico perfeito. A frase mágica que todo mundo repete até hoje. Óleo é barato, motor é caro. É marketing brilhante disfarçado de sabedoria. Gera medo suficiente para você nunca questionar se precisa realmente trocar tão cedo. O resultado? Intervalos que fizeram sentido há 40 anos continuam sendo empurrados em 2026, mesmo com tecnologia tendo evoluído exponencialmente. O incentivo financeiro que ninguém comenta abertamente. Aqui está o que acontece nos bastidores e por que a regra dos 5.000 quilômetros persiste tão forte. Intervalos curtos significam mais visitas à oficina. Mais visitas significam mais inspeções, mais alertas de problemas descobertos, mais serviços aprovados, mais produtos vendidos. O sistema inteiro se beneficia financeiramente do medo.
Um técnico experiente com 20 anos de carreira me disse off-record: se todo mundo do Brasil começasse a seguir 15 mil quilômetros amanhã, metade dos centros de troca rápida fecharia em 6 meses. A margem de lucro depende de volume, e volume depende de frequência. Isso não significa que mecânicos são desonestos. A maioria acredita genuinamente que está protegendo seu motor, mas torna 5 mil quilômetros convenientemente conservador para o negócio, não necessariamente correto para seu carro específico. É proteção financeira para eles, não só mecânica para você. Antes de continuarmos para entender o outro lado, se você está percebendo que há muito mais nessa história do que te contaram, aperte o botão de inscrever-se, porque vamos desmascarar completamente essa indústria. Porque 15 mil quilômetros são defendidos em outros mercados. Agora, o outro lado da moeda. Nos Estados Unidos, Europa e alguns mercados desenvolvidos, intervalos de 15 mil quilômetros ou até mais são padrão. Isso não é generosidade das montadoras ou confiança cega na tecnologia. É resposta direta a regulamentações ambientais extremamente rígidas. Governos nesses países impõem limites severos de descarte de óleo usado, metas agressivas de redução de resíduos e penalidades pesadas por poluição. Intervalos longos reduzem drasticamente o volume de óleo descartado e melhoram os indicadores ambientais no papel. Parece ótimo até você entender a parte que não divulgam. Esses intervalos são calculados presumindo condições quase ideais de uso. Viagens predominantemente longas em rodovias, poucas partidas a frio, mínimo tempo e marcha lenta, motores com maior capacidade de óleo. Eles presumem que você dirige exatamente como o engenheiro imaginou no computador, não como a vida real acontece. O problema fatal das condições perfeitas. A realidade da maioria dos motoristas brasileiros é completamente oposta ao cenário ideal. Trajetos curtos diários de 10 a 20 quilômetros, trânsito pesado urbano constante, calor extremo de 35 a 40 graus no verão, motor desligado antes do óleo atingir temperatura operacional ideal. Esse é literalmente o pior cenário possível para intervalos longos de troca. E aqui está o que poucos entendem. Óleo não se desgasta apenas por quilometragem rodada. Ele se destrói por processos químicos invisíveis que não aparecem no odômetro. Diluição progressiva com combustível não queimado, acúmulo de umidade que vira ácido, consumo gradual dos aditivos que fazem todo o trabalho de proteção, oxidação acelerada em altas temperaturas. Você pode passar por todos esses processos destrutivos em apenas 5 mil quilômetros de uso urbano severo. Por isso, seguir cegamente a regra dos 15 mil quilômetros sem considerar como você realmente usa o carro pode ser loucura pura, que vai custar R$20 mil em retífica ou motor novo. O que realmente destrói o óleo mais rápido que quilômetros. Vou te explicar exatamente o que está matando seu óleo enquanto você olha apenas para o odômetro. Trajetos curtos são assassinos silenciosos. Motor nunca atinge temperatura operacional completa, umidade da combustão fica presa no óleo formando lama, combustível não queimado dilui o lubrificante, reduzindo viscosidade. Motores com injeção direta moderna têm problema específico. Combustível líquido passa pelos anéis dos pistões, contaminando o óleo diretamente. Análises de laboratório encontram até 8% de diluição em alguns casos. Motores turbo trabalham em temperaturas extremas que degradam aditivos em velocidade dobrada comparado a aspirados. Marcha lenta prolongada e trânsito pesado geram muito calor interno com pouco fluxo de ar para resfriar, acelerando a oxidação química. E carros com pouca capacidade de óleo no motor saturam e contaminam muito mais rápido. Cada partícula de sujeira tem proporcionalmente mais impacto. Você pode experimentar todas essas condições destrutivas antes mesmo de completar 5 mil quilômetros. Por isso, aplicar regra fixa de 15 mil quilômetros em carro urbano com motor turbo é receita para desastre de dezenas de milhares de reais. Por que monitores de vida do óleo não te salvam? Muitos carros modernos têm sistema de monitor de vida útil do óleo, que diz quando trocar. Motoristas confiam cegamente nisso como se fosse palavra final. Mas aqui está o que esses sistemas realmente fazem. Estimam desgaste baseado em algoritmos que consideram temperatura do motor, número de rotações, carga de trabalho e tempo decorrido.
Parece sofisticado até você perceber o que eles não fazem. Não analisam condição química real do óleo, não detectam diluição com combustível, não medem umidade acumulada, não verificam se aditivos colapsaram, não testam se a viscosidade ainda está na especificação. São estimativas educadas, não diagnósticos. Laboratórios independentes que fazem análise química real de óleo usado encontram casos chocantes. Óleos com 40% de vida útil no computador de bordo, já quimicamente esgotados e oferecendo proteção quase zero. Monitor é ferramenta útil para ter ideia geral, não autoridade absoluta que substitui pensar nas condições reais de uso. O que a análise de óleo em laboratório realmente revela? Quando você manda óleo usado para análise química profissional em laboratórios como Polaris, Blackstone ou similares, os resultados se repetem com consistência impressionante. Muitos óleos sintéticos de qualidade ainda estão perfeitamente saudáveis aos 5.000 km em condições de rodovia, viscosidade estável, aditivos com reserva boa, contaminação mínima. Desperdiçar esse óleo é literalmente jogar R$200 a R$400 no lixo. Por outro lado, muitos óleos estão perigosamente degradados com apenas 8.000 km em uso urbano severo. Viscosidade fora de especificação, aditivos esgotados, diluição crítica com combustível. E apenas uma parcela muito pequena de óleos sobrevive intacta até 15.000 km e só em condições quase perfeitas de rodovia com motor aspirado moderno. A conclusão é devastadora para ambos os lados do debate. Quilometragem sozinha não diz quase nada sobre o estado real do óleo. Contexto de uso é tudo. E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado e andando sempre da melhor forma, entre no grupo da descrição para receber ofertas de itens automotivos pelo melhor preço. Ou, se quiser, escaneie o QR Code que está na tela. Porque os dois lados do debate estão fundamentalmente errados. Aqui está a verdade dura que vai irritar ambos os lados. 5.000 km muitas vezes é cedo demais e desperdício puro de dinheiro. 15.000 km muitas vezes é tarde demais e destruição lenta de componentes caros. Ambos são simplificações grosseiras, não estratégias inteligentes. Motores não quebram porque alguém seguiu um número errado em uma discussão de internet. Quebram por incompatibilidades críticas entre química do óleo e a realidade brutal de uso. E essa incompatibilidade pode acontecer em 6.000 km ou 12.000, dependendo de dezenas de variáveis. Seguir número fixo religiosamente, sem considerar contexto, é como tomar remédio na dose que funcionou para outra pessoa. Pode até funcionar por sorte, mas não é ciência, é aposta. O intervalo real que mecânicos usam nos próprios carros. Aqui vai o segredo que poucos profissionais admitem publicamente. Pergunte para mecânicos experientes, com décadas de carreira, qual intervalo eles seguem nos carros pessoais e da família. A resposta quase nunca é 5.000 km, nem 15.000 km. A maioria absoluta fica entre 7.000 e 10.500 km, ajustando constantemente conforme padrão de uso muda. Por quê? Porque eles entendem visceralmente que intervalos são dinâmicos, não fixos, variam conforme projeto específico do motor, qualidade e tipo do óleo usado, estilo pessoal de condução, ambiente climático e principalmente tipo de percurso rodado. Mecânicos experientes não seguem número mágico, eles gerenciam risco baseado em conhecimento acumulado de ver milhares de motores por dentro. Quando o engenheiro de oficina especializada diz que troca óleo a cada 8.000 km no Civic dele, mas a cada 6.000 no Fusion Turbo da esposa, ele está aplicando inteligência prática que número fixo nunca vai capturar. Quando 5.000 km realmente faz sentido e é justificável. Intervalos curtos de 5.000 km não são sempre paranoia ou desperdício. Há situações específicas onde são completamente justificáveis e até conservadores. Se seu carro tem motor turbinado com injeção direta, Ford EcoBoost, Volkswagen TSI, Honda Turbo, você está lidando com temperaturas internas brutais e diluição acelerada de combustível. Se faz trajetos diários curtos de menos de 15 km, motor nunca completa ciclo térmico adequado. Uso intenso em trânsito urbano com muito tempo parado em marcha lenta degrada óleo muito mais rápido que rodovia.
Temperaturas ambientes consistentemente acima de 35 graus aceleram a oxidação. E carros com baixa capacidade de óleo no motor, alguns têm apenas 3,5 a 4 litros, saturam contaminantes rapidamente. Nessas condições severas combinadas, diluição com combustível acontece rápido, aditivos se esgotam cedo, oxidação corre solta. 5.000 quilômetros não é exagero paranoico, é manutenção preventiva inteligente baseada em química real. É exatamente por isso que táxis, viaturas policiais e frotas comerciais usam intervalos curtíssimos, mesmo com óleo sintético de qualidade. Eles sabem que o uso severo mata óleo, independente de tecnologia. Quando 15.000 quilômetros podem ser seguros sem riscos. No extremo oposto, existem condições onde 15.000 quilômetros realmente são seguros e não vão destruir nada. Mas as condições precisam ser quase perfeitas e raras na realidade brasileira. Uso predominante em estrada e rodovia, com viagens longas frequentes de mais de 30 minutos, onde motor atinge temperatura completa. Motor aspirado moderno, sem turbo, menos estresse térmico e mecânico. Grande volume de óleo no motor, 5 litros ou mais, diluem contaminantes melhor. Óleo sintético de alta qualidade genuíno, não semissintético disfarçado. Sistema de filtragem de ar eficiente que impede contaminação. Muito pouco tempo em marcha lenta ou trânsito parado. Nesse ambiente quase ideal, óleo atinge e mantém temperatura operacional ideal com frequência. Umidade evapora naturalmente, aditivos duram muito mais, oxidação fica controlada. Mas no exato momento que essas condições perfeitas deixam de existir, você começa a pegar mais trânsito, clima fica mais quente, passa a fazer trajetos curtos, a regra dos 15.000 quilômetros desmorona completamente e vira risco financeiro gigante. Por que óleo fica preto e por que isso não significa nada? Vou destruir um mito que confunde todo mundo. Óleo escuro, marrom ou até preto não significa automaticamente que está ruim. Na verdade, cor escura muitas vezes significa que detergentes estão fazendo exatamente o trabalho para qual foram projetados, mantendo impurezas microscópicas em suspensão para evitar formação de borra destrutiva. Óleo limpo cristalino depois de milhares de quilômetros pode significar que detergentes falharam e sujeira grudou em componentes internos. O que realmente importa para a proteção do motor não é a aparência visual, mas estabilidade de viscosidade sob estresse, nível de diluição com combustível e reserva de aditivos ainda ativos. Dois óleos podem ter exatamente a mesma aparência escura, mas apenas um ainda oferece proteção adequada, enquanto o outro está quimicamente morto. Cor é efeito visual superficial, não ferramenta de diagnóstico. Julgar óleo pela cor é como julgar comida pela aparência. Pode até dar indício, mas não substitui a análise real. A única regra que vence qualquer número fixo. Chegamos na verdade final que vai resolver essa guerra de uma vez. Troque óleo baseado em como você dirige e não apenas em quantos quilômetros você roda. Pare agora e pergunte-se honestamente. Fico muito tempo parado em marcha lenta no trânsito? Passo trajetos predominantemente curtos de menos de 15 quilômetros? Meu motor trabalha em altas temperaturas ou é turbo? Tem capacidade pequena de óleo no motor? Rodo principalmente na cidade ou rodovia? Quanto mais respostas sim para condições severas, mais curto precisa ser seu intervalo de troca. Por isso, dois carros absolutamente idênticos podem e devem ter cronogramas completamente diferentes baseado em uso real. A quilometragem é apenas o cronômetro. As condições reais de uso são o verdadeiro relógio que determina quando o óleo morre. Ignorar isso é seguir religião em vez de engenharia. Por que montadoras não explicam essa complexidade no manual? Você pode estar se perguntando, se tudo isso é verdade, por que o manual do carro não explica claramente? A resposta é simples, mas frustrante. Porque eles não podem. Manuais precisam ser documentos simples que qualquer pessoa entenda. Cumprir legislações de dezenas de países diferentes, valer para múltiplos mercados e, principalmente, proteger a garantia contra processos. São escritos para a clareza jurídica máxima, não para a otimização mecânica individual. Montadoras usam números fixos, mesmo quando seus próprios engenheiros sabem perfeitamente que a realidade é infinitamente mais complexa e dependente de uso. Um engenheiro de montadora me disse confidencialmente off-record:
entregamos uma média estatisticamente segura que protege garantia. O resto da otimização fica por conta do proprietário que conhece como realmente usa o carro. É proteção legal, não orientação técnica perfeita. A estratégia inteligente de troca no mundo real. Aqui está o que mecânicos experientes realmente seguem em silêncio, mas não anunciam. Para motores turbinados com injeção direta em uso urbano ou misto, intervalos entre 6.000 e 8.000 km são sensatos, ajustando para baixo se o uso for muito severo. Para motores aspirados modernos em uso misto cidade-estrada, intervalos entre 7.500 e 10.000 km balanceiam proteção com economia. Para uso predominante em rodovia em condições próximas do ideal, intervalos podem ir até 12 ou 15.000 km, mas apenas se confirmados eventualmente por análise química de óleo em laboratório. Nunca, jamais, empurre automaticamente para intervalo máximo sem dados que provem segurança. Isso não é medo ou paranoia. É decisão baseada em informação e gestão de risco inteligente. Comece conservador. Colete dados, ajuste conforme aprende seu carro específico. O seguro de motor mais barato que existe. Aqui vai a ironia final que fecha essa discussão. Óleo de motor é literalmente um dos componentes mais baratos do seu carro. Troca completa custa entre R$200 e R$500 dependendo do veículo. Mas ele protege componentes que custam entre R$20.000 e R$50.000 para substituir ou retificar. Economizar algumas centenas de reais pulando ou atrasando a troca pode custar desgaste prematuro de corrente ou correia de comando, falha catastrófica do turbocompressor, travamento dos anéis dos pistões, consumo excessivo de óleo por desgaste, danos irreversíveis aos mancais e bronzinas. Trocas frequentes de óleo nunca destruíram motor nenhum em toda a história da humanidade. Decisões ruins sobre quando trocar óleo destroem milhares de motores todos os anos. A pergunta não é se você pode esticar mais 2.000 km. A pergunta é se vale arriscar R$25.000 para economizar 300. Recapitulando a verdade completa sobre intervalos. Vamos fechar com clareza total. 5.000 km não é sempre cedo demais. Faz sentido total em uso severo urbano com motores turbo e trajetos curtos. 15.000 km não é sempre tarde demais. Pode ser perfeitamente seguro em uso predominante de rodovia, com motores aspirados e condições ideais. A guerra entre os dois números é falsa, porque ambos ignoram o fator crítico, contexto de uso. Óleo não morre por números mágicos, morre por processos químicos determinados por como você realmente dirige. Mecânicos experientes usam entre 7.000 e 10.500 km na maioria dos casos, ajustando dinamicamente conforme condições. Montadoras não explicam isso claramente porque manuais são documentos legais, não guias de otimização. E a única regra que sempre funciona é: baseie intervalo em como você usa o carro, não em números fixos de internet. Agora deixa nos comentários, você estava no time dos 5.000 ou dos 15.000 km? Sem julgamentos aqui. Todo mundo foi enganado por essa simplificação em algum momento. Se essa explicação finalmente fez sentido da confusão, deixe o joinha, inscreva-se no canal para mais verdades que a indústria automotiva esconde e compartilha com aquele amigo que ainda está preso nessa guerra inútil. E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado e andando sempre da melhor forma, entre no grupo da descrição para receber ofertas de itens automotivos pelo melhor preço. Ou se quiser, escaneie o QR Code que está na tela. No próximo vídeo vou revelar os 12 aditivos para motor que são fraude completa e os 3 únicos que realmente funcionam. Você vai ficar chocado com quanto dinheiro está sendo desperdiçado. Até lá, troque óleo baseado em inteligência, não em dogma.